E quando entrares na terra, Parashá Kitavó. Bom, esta Parashá, o que é interessante para a gente conhecer, é justamente esse mandamento de que no campo cada um vá perceber o fruto maduro, corre lá, faz uma marcação e separa aquele fruto como oferta ao Eterno, Bikurim. É assim que se fazia. Bom, há um texto na Torá, e aqui a gente pode ler o comentário que é dito, que diz assim, para a gente entender como que era feito. Então veja só, deixa eu pegar aqui, vamos ver. Tomando como eram separadas as primícias, como eu disse, o homem a seu campo, via figos maduros, uvas maduras, romãs maduras, marcava, consagrava a Deus, dizendo, sejam estas Bikurim. E aí, como que traziam as primícias a Jerusalém? Todos da aldeia, da região, reuniam-se na aldeia principal, dormiam nas ruas, fora das moradas. Pela manhã o superior clamava dizendo, vinde, subamos a Sion, a casa do Eterno nosso Deus. A procissão caminhava na frente e ia um touro cujos chifres eram cobertos de ouro e sua cabeça ornamentada com uma guirlanda de oliveira. E bem na frente de todos, o som das flautas mostrava o caminho de Jerusalém. Quando chegava a cidade santa, cada um ornamentava suas primícias. Os altos dignatários de Jerusalém saíam ao seu encontro e lhes diziam, sejam bem-vindos, irmãos. As flautas os conduziam até o monte do templo, e ali cada um levava suas primícias sobre o seu ombro e as depositava no altar, pronunciando as palavras dos versos 5 até metade do verso 10. Então vamos ver, do verso 5 até metade do 10. Olha aqui, verso 5. E falarás em voz alta e dirás diante do Eterno teu Deus, Lavã, o arameu, quis fazer perecer meu pai, e este desceu ao Egito e peregrinou ali com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. E nos trataram mal os egípcios, nos afligiram e nos impuseram duros trabalhos. Clamamos ao Eterno, Deus de nossos pais, e ouviu o Eterno nossa voz, e viu nossa aflição, nossa fadiga e nossa opressão. E tirou-nos o Eterno do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande temor, e com sinais e com milagres. E trouxe-nos a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias do fruto da terra que me deste, ó Eterno. Bom, pois bem, em princípio nós estamos percebendo a forma como se fazia, só que nos tempos atuais não se tem que entrar na terra, porque, como é dito, a terra ela já foi conquistada. A terra entrou-se uma vez com Josué, já conquistaram a terra. Agora vamos pensar de uma forma diferente. Para quem quiser saber um pouquinho do ponto de vista cabalístico sobre expansão de consciência, dá uma olhadinha no vídeo do Yair Alon sobre essa Parashá Kitavó. É o primeiro vídeo, tá? O vídeo do domingo, que é o primeiro vídeo desta Parashá Kitavó. Ali ele vai comentar um pouquinho sobre essa expansão, como subir, mudar o nível de consciência, tá? Agora vamos aqui pensar de uma outra forma. Então veja só, quando a tua alma ela vai descer a este mundo, ela é especificado qual é a tua missão, qual é a terra que você vai entrar, vai a possuir. Que terra para você é leite e mel, tá? Você vem com uma missão do Eterno. Esta missão, ela vem com todas as honras, as glórias, para você desempenhar um bom trabalho. No entanto, as pessoas, não somente o povo judeu, agora estou falando o mundo todo, tá? Porque o mundo todo, todas as pessoas estão aqui para realizar um trabalho. A missão é uma retificação. Tá? E a grande questão é que as pessoas passam por esta terra de passagem, elas não têm noção daquilo que lhes cabe,
construir ou fazer. O texto, quando declara que ao entrar na terra é possuir, tá? É ter assentamento, ter o assentamento no sentido de tomar posse e conquista, tá? Uns vão dizer que ter o assentamento já necessariamente já te dá o direito de conquista, mas são duas coisas: você vai conquistar e você vai se assentar na terra. Agora pense o seguinte: eu comecei a dizer que a alma, quando vem ao mundo, ela é instruída pelo Eterno, ela é capacitada pelo Eterno. No entanto, quando a pessoa chega aqui, ela esquece de tudo. Ela vai ter que ser guiada pelos sinais que o Eterno dará. Estes sinais serão identificados pelo profundo da tua alma, tá bom? Então aqui nós vamos chamar esse profundo. Eu gosto da psicologia do Jung, porque ele vai falar do inconsciente individual, depois ele vai falar de um inconsciente coletivo, uma história que é compartilhada por todos. Aqui, portanto, que eu acredito que os sinais que as pessoas vão recebendo do próprio Deus, ou seja, do seu próprio inconsciente. É uma forma de você aprender a ter leitura para começar a compreender qual é a sua missão, tá certo? Bom, nós vamos compreender, como eu disse há pouco, as pessoas, elas não têm tido noção de qual é o seu papel. Muitas pessoas têm sofrido depressão, angústia, porque elas querem compreender o motivo da sua estada nessa terra. E aí ela enfrenta um grande problema, ela não sente prazer. Nós vamos ler aí, portanto, lembrando novamente, nós temos a conquista e o assentamento. Como é que eu vou conquistar? Eu vou conquistar pela força, pela guerra, tá? Será aquele texto que, enquanto igreja evangélica, se falava muito na época, quando o apóstolo Paulo dizia que o reino de Deus é tomado à força? Ele, como rabino, será que ele não estava pensando justamente nessa questão da conquista da terra? Outra forma de compreender, também lá daquele passado, quando éramos uma igreja evangélica, nós dizíamos que a conquista da terra prometida seria justamente a gente aprender a conhecer o nosso coração, as coisas que estávamos construindo, quem éramos nós, tá? E conforme você vai aprendendo quem é você, então você vai tendo um assentamento. E conhecer quem somos não é uma coisa fácil, tá bom? Bom, para a gente conhecer essas coisas, é importante que você tenha uma conexão com o Eterno, apenas com o Eterno, não com uma vida religiosa, tá bom? Você deve estudar a Torá, compreender a história deste povo, mas também compreender como que você está crescendo, porque isso tem que ser notório. Vai acontecer uma expansão de consciência, porque até então nós estávamos acostumados com uma doutrina evangélica e ela dizia um padrão, e a gente percebe que aquele padrão poucas pessoas alcançam. Aqui o Eterno está dando uma informação para todos. Todos devem tomar posse da guerra, guerrear e tomar o assentamento. Agora, veja só, você juntando com a expansão de consciência, que eu pedi para você ver o vídeo do Yair Yalom sobre a Kabbalah, nesse sentido. Agora, veja só, se eu disse que todos descem a esta terra com uma capacitação e com uma missão, então você está com armamentos do Eterno para você desempenhar a tua função. E são funções diversas. Veja, são 7 frutos que é exigido, por exemplo, a fazer a separação. Então nós temos uva, cevada, trigo, azeite, que mais? Contei só 4. Granada, 5. Não sei se eu já falei trigo, mel. Então veja só, todas as pessoas aqui na Terra, elas precisam, em termos de personalidade, para viver bem entre as pessoas, apresentar algum tipo de aceitação. Se você pensar nesse nível, você tem
Trigo. Trigo todos precisam, porque trigo é alimentação. Aprender a alimentar a si e alimentar aos outros. Então eu creio que aqui trigo estaria nos falando de um relacionamento pessoal, onde você tem relacionamento com pessoas, uma troca entre pessoas. Então nós nos alimentamos, somos alimentados e alimentamos a nós mesmos e aos outros. Então um padrão social de grande importância é o pão, tá bom? É bom fazer uma associação com aquilo que nós temos hoje. Todo mundo pela manhã toma café da manhã com pãozinho. Então pensa, em termos de estrutura, de planejamento, no sentido emocional, todos têm o pão, tá? Todos têm um relacionamento social básico, tá? Todos têm uma relação social básica. Mas aqui a gente começa a desempenhar os papéis que o Eterno trouxe para a gente. E aí a gente começa a ser diferenciado. Então, nesse sentido, nós temos o mel. O mel é justamente aquela aceitação quando você saiu do básico, mas você aprende a enxergar o outro e aprende a servir. Então, podemos chamar esse padrão o padrão de Abraão, por exemplo, que Abraão ele preferia tomar o prejuízo, mas ele sempre ajudava o próximo. Aqui você tem os padrões de Torá que vão trabalhando dentro da tua personalidade para você aprender a ser uma pessoa muito ligada ao social, ao próximo, ainda que este próximo seja o seu inimigo. Você aprender, por exemplo, a cuidar do animal do seu inimigo. Você não deve maltratar as coisas dele porque é seu inimigo. Tá? Atingindo essa qualidade, você vai perceber que você será doce. O mel é doce. E sendo uma pessoa doce, agora estou aplicando esse sentido doce como personalidade, você está adoçando a sua vida. Adoçar, quando a gente fala adoçar também em judaísmo, é quando a gente pega quando uma personalidade ela tem muito forte gevurah, que é a força. Então, se é muito forte, então você tem que adoçar gevurah. Então você tem que entrar com chesed, tá? Ou então quando a pessoa é muito bondosa, então você tem que equilibrar, adoçar, entrando com um pouco de gevurah, de força. Para ter um equilíbrio, as coisas que o Eterno fez sempre em equilíbrio, tá certo? Então eu estou tentando dizer para você que dentre estes 7 produtos da terra de Israel, eu estou trazendo para um plano de personalidade para mostrar que todos compartilham o pão. Então é uma relação de todos. E uma diferenciação nesse tratamento você vai ter o mel, tá? E uma diferenciação disso você vai ter o azeite. O azeite já estou relacionando como aquele que encontra um meio de retorno para poder ter relação com o Eterno, com Deus. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque para quem vem de uma relação religiosa, seja do catolicismo, seja de outra religião, seja evangélico, ele está acostumado que esta questão do azeite, o azeite lembrando o poder de Deus, poder do Espírito Santo, unção, esse tipo de coisa. Então fica muito mais fácil. Agora, e para aquele que não está relacionado com nada disso, como que ele pode ter partido do ponto básico que é o trigo, ter passado em diferenciação e se tornado um ser doce, agradável, ou seja, harmônico, estando alinhado com as suas energias? E neste ponto ele começa a ter uma conexão com as forças da energia que desce ao mundo através do nome divino. Conforme ele consegue ter acesso a este tipo de energia que estão dispostas no universo, então ele vai apresentar isso que eu estou chamando de azeite. E aqui você pode lembrar que o azeite que desce sobre a cabeça e desce pela cabeça, pela barba, pela orla dos vestidos de Arão, entendeu?
Então, este ponto básico eu estou chamando de pão de mel, não é pão de mel, hein? É pão. Depois, diferencial disso, você chega no mel, e do mel você chega ao azeite, que é um relacionamento com Deus. Pensando em termos de física quântica, nos tempos atuais, a energia do Eterno, ela alimenta todo mundo. Ela vem descendo e entrando em contato com tudo que existe, e através dos corpos sutis que você possui, se você está neste estado de azeite que eu estou me referindo, você então pode começar a ter esta troca. Então isso vai ser chamado nos tempos atuais, dentro da medicina, por exemplo, que está pesquisando como esse tipo de situação cura uma pessoa, uma vez que a física já tem nos informado que nós somos seres que funcionamos no sentido vibracional. Tá? Então significa que esta espiritualidade que eu estou chamando dentro desta área do azeite é que faz com que você, através dos corpos sutis, você começa a ter contato com estas energias que o Eterno alimenta o universo diariamente. Então aqui eu estou fazendo a diferenciação entre aquele que aprendeu uma religiosidade no moldes normais de uma religião e passou a frequentar determinadas igrejas, grupos, etc, etc, tá? E agora eu estou chegando através deste termo azeite para que você compreenda que todo mundo, todas as pessoas que tiverem este contato de alguma forma com aquilo que vem de Deus, está alcançando esta energia que o Eterno traz, confere a este mundo, significa que ela também está se transformando, ela também está de pão, está de trigo, né, pão, está passando para o mel, e está adoçando, está se equilibrando, está se harmonizando, está se corrigindo. E a Torá, mandamentos de Torá que são universais, lembra que estes mandamentos estão dentro das pessoas, e qualquer pessoa no mundo inteiro é capaz de cumprir Torá sem saber que está cumprindo literalmente a Torá, porque o comportamento de estar alinhada com as coisas de Deus, não através de religião, mas através de sua alma, que está conectada com o Eterno pelos corpos sutis, está alcançando no mundo superior as revelações do Eterno por frequência, uma frequência alta. Então essa pessoa, ela começa a ganhar um grau de espiritualidade, e neste termo ela começa a conhecer muito mais de si mesma, e vai se equilibrando cada vez mais, e vai se diferenciando cada vez mais. E aí a gente poderia acessar as demais frutas, partes que colocamos aí, tá bom? Eu acho que já deu para você ter uma ideia. Espero que você compreenda isso que eu estou falando. Qualquer coisa, entre em contato comigo, faça pergunta, e a gente vai conversando lá na nossa escola de Torá Or-Legoim, na cidade de Campinas. Sejam bem-vindos, seja por contato de e-mail, seja por contato direto, presencial, fiquem à vontade. Que o Eterno abençoe a todos nós